Silvio falou a respeito das mensagens trocadas por Mauro Cid via Instagram. A gente vai ouvir agora os novos áudios de Mauro Cid. Em mensagens de áudio atribuídas a ele, que teriam sido enviadas via Instagram, o tenente-coronel afirma que nunca usou a palavra golpe durante o depoimento à Polícia Federal. E ainda assim, ela foi incluída no processo diversas vezes. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado. Esse dia que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, se até condição psicológica que eu tava na hora ali. Mas quando é de palavras golpe que ele bateu, cara, eu não falei golpe uma vez. E Mauro Cid reclamou de ataques nas redes sociais por perfis alinhados à direita. Quando é para achar um culpado, eles miram no culpado, martelam o culpado, traidor e não sei o quê, para proteger o presidente. Quando é uma matéria positiva, né, é o presidente que foi, não é o cara, né, que foi bonzinho. Foi como aconteceu. Quando eu falei, eu não falei mesmo, que eu nunca falei de golpe, nunca falei que o presidente planejou golpe. Só que o que acontece? Eles vão defender o presidente, não vão me defender. Aí eu fico neutro. Mas se sai alguma coisa assim, diz que teve golpe. Em tom de desabafo, Mauro Cid afirma que perdeu tudo. E vou dizer, mais um desabafo. Pega a vida de todo mundo, né? Todo mundo tá enrolado. Vê quem se Vê quem se ferrou, quem perdeu a carreira. Quem teve o pai, a esposa, a família toda investigada. Até a sogra falecida há 10, 15 anos foi investigada. Meu irmão nos Estados Unidos, minha irmã, todo mundo foi investigado. Quem teve isso? Quem teve a carreira destruída? Tudo bem, tá todo mundo ferrado, mas o Coronel Câmara estava na reserva, já estava no lucro. General Braga Neto, 4 estrelas, chegou ao topo, reserva. General Heleno chegou no topo, reserva. Presidente, ganhou milhões em Pix, chegou ao topo, tudo bem. Todo mundo no meu par. Quem que se perdeu tudo? Fui eu. E eu ainda inventei de pegar um advogado por fora, ainda estou pagando, estou acabando com a vida financeira da família. Carlo Cauti. Evidentemente estamos ouvindo o áudio de um homem desesperado e homens desesperados falariam qualquer coisa. Assim, quando você quer torturar uma pessoa, você a coloca uma condição de desespero, por exemplo, por um excesso de dor, ou por exemplo, num beco sem saída financeiro, como o Cid acabou de relatar, e ele fala qualquer coisa você queira ouvir. Agora, imagina se um áudio como esse fosse apresentado frente a qualquer tribunal internacional, qual seria o destino desse processo contra o presidente Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra todo mundo que vimos outro dia no Supremo Tribunal Federal? É óbvio que só isso, não precisa nem falar das delações, 11 delações, agora a violação das regras via Instagram, não precisa nada disso. É só esse áudio, é suficiente para invalidar qualquer tipo de declaração, de delação, de prova oriunda do tenente-coronel Mauro Cid. Só essa declaração demonstra o nível de desespero de uma pessoa que foi privada de sua liberdade pessoal de forma arbitrária, como a gente já falou aqui várias vezes, desde que ele foi preso em 2023, que teve vários casos de arbítrios em sua vida pessoal, uma devassa nos seus telefones, no seu sigilo fiscal, entre outras coisas, que também está vendo a própria família sobre o holofote da mídia e também a lupa do STF. É óbvio que falar qualquer coisa. Está sem dinheiro, o soldo está suspenso, é isso que acontece. Portanto, esse áudio do Mauro Cid, por si só, seria suficiente para demonstrar como esse processo é viciado desde o dia 1, ou seja, desde que Mauro Cid começou a querer falar alguma coisa. Pelo amor de Deus, me libera de tudo isso, eu falo o que você quiser ouvir, para tentar acabar com esta tortura. Esse áudio seria suficiente para anular qualquer processo em um país e qualquer delação em um país civilizado do mundo. Mas no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes quer manter essa delação ainda vigente. E os áudios prosseguem, Cauti, porque na conversa, Mauro Cid também disse o seguinte, que se sentia abandonado por aliados. É só ver, faz uma análise de quando eu fiquei preso os 4 meses, quem me apoiou. Quem saiu da coisa simples, quem saiu na mídia social para me defender?
me defendeu. Não uma vez ou outra, não. Botou uma coisa absurda. Dizendo, quem me defendeu? Quem brigou por mim? Ninguém. Ninguém. Quem me ajudou? Você, o Paulo, o Van Garten. Não, assim, se fizer outro tipo, podiam fazer na esfera de vocês. Mas o entorno, ajudar com a minha filha, né, na equitação, para minha cabeça foi fenomenal, foram vocês. Que eram coisas que eu tenho, que eu considero e não vou esquecer nunca mais na minha vida. Mas o resto, as pessoas que eu ajudei na campanha, que queriam sempre estar comigo para falar com o presidente, aí, cadê esse pessoal? Quais deputados e senadores foram me visitar? Foram mandar um bolo para mim, uma Coca-Cola? General Mourão, General Pazuello e General Girão. Os 3 militares. Mas ninguém. Ramais também foi. Foi para não. E além disso, o tenente-coronel criticou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por não defender sua situação. E não precisa ir longe. Até hoje, Gabriela fica irritadíssima. O Valdemar deu entrevista, falou do Max, falou do Cordeiro e não falou de mim. Né? A Raia falou, que legal, né? O Valdemar não defende o Max e o Cordeiro não te defende. Então, assim, é complicado. É complicado você se sentir isolado. Eu tenho amigos, eu tenho você, o Paulo, tem amigos que a gente pode desabafar, a gente pode conversar, mas que tu não tem força para fazer nada. Né? Quem tem força para fazer alguma coisa, tá com as mãos amarradas. Nas mensagens de áudio, Mauro Cid afirmou que o STF e a mídia têm uma narrativa pronta sobre o suposto golpe. A mídia já está comprada com a narrativa, o STF está comprado com a narrativa, o Congresso, a liderança do Congresso já está amarrado com a narrativa. Então não tem, se fosse uma ação, não, você vai falar, e aí tudo pronto com o Rodrigo Pacheco, vamos entrar com impeachment, e aí vamos arrebentar e vamos acabar com ele. Pô, vou pra guerra. Mas eu puxar uma bandeira sozinho, eu que não tenho força de nada, sou o que mais apanho, é só pegar o relatório da Polícia Federal. Eu sou o grande golpista, eu sou o grande articulador de todo golpe, sou eu. Né? Eu estou sozinho. Bom, Adalberto Piotto, lembrando que a defesa de Mauro Cid informou que não analisou ainda esses diálogos, não confirmou a autenticidade das mensagens. Tá, mas vamos pegar pelo valor de face, então. Uma coisa é, sim, o Caute já mencionou há pouco aí, um homem desesperado. Ele está, o desabafo me parece muito crível. Embora, obviamente, essas provas precisem passar por perícia. Quer dizer, depende, né? Tem coisas que não passam por perícia e o Supremo toma como verdade, como já houve em outros momentos, que é perícia técnica. Mas eu vou voltar num ponto lá atrás. Ele diz assim, eu não falei de golpe nenhuma vez e a palavra golpe é citada por várias vezes no relatório da Polícia Federal. Num processo normal de justiça, o juiz, olhando para isso, mandaria investigar todo o processo de investigação da Polícia Federal. Ué, por que aparece? E outra, essas delações normalmente são gravadas. Se ele não falou, a gravação vai demonstrar. Se ele falou só uma vez de uma forma contextualizada e mesmo assim apareceu uma série de vezes para justificar o argumento que a Polícia Federal quis colocar como, digamos, o ponto que ela quis provar e passou para a PGR, precisa ser investigado. Mas não vai acontecer isso porque há pouco a defesa do presidente Bolsonaro foi lá e pediu a anulação da delação do Mauro Cid justamente por causa dessas inconsistências. O que ele diz quando ele está aparecendo exatamente dono da circunstância, ou seja, consciente, como nessas gravações que exibimos, essas e as também da semana passada ou ainda um pouco mais atrás, não batem com o que ele falou ali, o que está escrito na acusação da Polícia Federal, que depois virou exatamente a peça acusatória da PGR e que o ministro Alexandre de Moraes mantém, inclusive mantendo a delação. Quer dizer, uma coisa não bate com a outra. Eu não posso ir adiante com um processo como esse, em que você tem tantas dúvidas. Estamos falando de um processo que pode culminar com a privação de liberdade, ou seja, a condenação de pessoas. Condenar alguém com isto... Esse é o ponto, não dá. De novo, onde estão os juristas para se rebelarem contra um Supremo que saiu da lei? E o ministro só poderia pedir, escuta, pera um pouquinho, o Mauro Cid falou que não disse golpe nenhuma vez. Ou que tenha dito foi de forma contextualizada e não exatamente da forma como a polícia descreve. Pega todas as gravações, torna tudo isso público. Vamos ver. Todo mundo vai ouvir agora para saber. E se ele falou a verdade, que ele não falou golpe, por que essa palavra golpe aparece tantas vezes? Quem foi o delegado responsável? Quem escreveu?
porque isso dá uma outra contextualização. A imprensa, sobretudo a do consórcio ou do ex-consórcio, que agora parece que eles estão um pouco mais brigados, né? Não estão tão unidos quanto antes, levou isso ao cabo durante todo esse processo. Ou seja, você arrebentou reputações, você criou um processo, você criou um crime que não existiu. No depoimento do principal delator, aliás, o único neste caso especificamente. Nós estamos falando de direito ou nós estamos falando de qualquer outra coisa? Nós estamos falando de justiça ou estamos falando de estado de exceção? Nós estamos falando de democracia ou estamos falando de ditadura? Porque a gente não pode conviver com essas duas coisas. É uma ou outra. E, na verdade, o que nós já decidimos qual escolher. A Constituição deixou claro, somos um país, uma república federativa e, sim, com regime democrático. Numa justiça preocupada em fazer justiça, esses áudios todos seriam confrontados com os áudios que ele deu como delator. Porque daí, se ele não disse golpe, aí a Polícia Federal tem que responder quem foi que escreveu. Porque isso serviu para uma narrativa extremamente perigosa e que afronta a justiça brasileira e, obviamente, a aplicação do direito e da lei.